Iniciamos no mês de setembro uma série sobre oração. Se você tem acompanhado, desde o primeiro domingo, a ideia de não pare de orar, baseado no texto de Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Essa ideia de não pare de orar, a oração. Nós falamos na primeira semana sobre a oração como um relacionamento de intimidade, oração como um elo de intimidade com o Senhor. Na segunda semana foi oração sobre a família. Na terceira semana foi o pastor Guto falando sobre oração como essa troca de desejos, a ideia de você se conformar à vontade do Senhor. E hoje, como o último domingo também antes da eleição, é a oração pela nação. Não pare de orar, oração pela nação. E pensando em oração pela nação, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é o texto que nós vamos estudar. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Na verdade, o livro de 2 Crônicas, se você passar os teus olhos, estiver com a Bíblia, você só folheia algumas coisas, se tiver com o celular, você vai ter que... Mas ele começa já no início, aquele texto quando Salomão pede sabedoria ao Senhor. Salomão pede sabedoria ao Senhor e depois começa os preparativos, aí você sabe a história, Deus se agrada desse pedido dele, ele se torna o homem mais sábio da sua época. Capítulo 2 começa os preparativos para a construção, no capítulo 3 é a construção propriamente dita, eles começam a botar a mão na massa e construir. No capítulo 5 a arca chega, a arca da aliança, e quando a arca chega, o povo fica em festa, feliz. E é no capítulo 5, no último versículo, que fala aquela história de que a glória do Senhor enche todo o templo. E a glória do Senhor se manifesta de maneira que os sacerdotes não conseguiam trabalhar, os sacerdotes não conseguiam nem produzir, porque a glória do Senhor, o ambiente de glória encheu. Isso é bíblico, gente. E eu gosto de falar isso, quando a gente fala algumas coisas, não é questão de pentecostal ou não é questão de misticismo. Eu falo que o que tem na Bíblia, eu acredito, o que não tem na Bíblia, pode botar uma arma na cabeça que eu não creio. Mas essa questão do ambiente, quando Deus se manifesta, quando Deus se faz presente, quando Deus se revela, isso é real. E isso eles experimentam no capítulo 5. No capítulo 6, então, Salomão faz uma oração, e ele começa uma oração de entrega, de consagração, e nessa oração, se você perceber no capítulo 6, pelo menos acho que umas 5 vezes ele cita a palavra perdão. Se você passar os seus olhos, vai grifar aí, perdão, 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 ela se repete várias vezes, porque ele começa a pedir perdão por todos os pecados, por todos os desvios, e aí você lembra do povo de Israel que ia e voltava para o Senhor, ia e voltava para o Senhor, rejeitava, se desviava e voltava. E aí chegamos no capítulo 7, que é a dedicação do templo. Quando ele termina de construir o templo, quando ele termina, então ele convoca toda a nação de Israel, e aí entramos nesse versículo que é um convite a uma santificação nacional, é um convite a um avivamento nacional, é um convite a uma consagração nacional. Mas não existe consagração nacional se não tiver uma transformação pessoal. Não existe, você vai perceber nesse versículo de 2 Crônicas 7,14, que começa no individual e depois vai para o nacional. Então, como uma linha mestra, como uma proposição, como um tema desse estudo, eu quero propor uma frase bem simples para a gente decorar, que é transformação pessoal, avivamento nacional. Transformação pessoal, avivamento nacional. Vocês conseguem repetir comigo? Vamos lá. Transformação pessoal, avivamento nacional. Só as mulheres. Só os homens. Muito melhor os homens. A gente é só para provocar, negócio de acampamento, né? Está acostumado com jovens e adolescentes, tem que fazer essa briguinha. Mas vamos lá, todos juntos. Transformação pessoal, avivamento nacional. Se você olhar para esse texto, você vai perceber que é exatamente isso que acontece. Acompanha comigo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face
e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quando eu olho para esse único versículo, eu vejo que ele tem, eu vou chamar aqui de verbos humanos e verbos divinos, porque esse vai ser o nosso estudo. Você olha assim, tem uma parte nossa e uma parte do Senhor. Ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aí ele cita alguns verbos, que eu estou chamando aqui de verbos humanos, porque é a nossa parte. Se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter, dependendo da tua versão, dos seus maus caminhos. Aí ele diz, aí eu, Deus falando, aí são os verbos divinos, ouvirei, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O que eu quero fazer hoje à noite é estudar esses verbos, tentar entender, vamos olhar os verbos humanos, os verbos divinos, e entender o que cada um significa. Porque quando esse convite é um avivamento nacional, a uma consagração nacional, e eu olho para esse texto e vejo que não existe avivamento nacional sem transformação pessoal. Não vai existir um avivamento por meio de instituições sociais. Não vai haver um avivamento por meio de denominação. Não vai haver um avivamento por meio de partido político. Não vai haver um avivamento senão pela uma transformação pessoal da igreja de Jesus. O avivamento não vem pela cidade, o avivamento não vem pela nação, o avivamento não é de fora para dentro, o avivamento começa aqui, o avivamento é pela igreja. E eu te falo isso, inclusive, teologicamente, porque até a gente usa alguns versículos e fala assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a gente olha para essa questão, quando a nação se entregar a Deus, isso era para Israel, que era uma nação separada por Deus, com um chamado, com uma vocação, com uma missão a cumprir. Quando nós olhamos a doutrina, e doutrina aliancista, que nós somos presbiterianos, nós somos a nova Israel de Deus, nós somos essa nação, quando aí o evangelho se espalha aos gentios, nós somos hoje, como igreja, essa Israel de Deus. Então nós somos essa nação que será feliz, cujo Deus é o Senhor. Então a igreja que se humilha, a igreja que ora, a igreja que busca, a igreja que se converte dos seus maus caminhos, aí sim, essa igreja, saindo por aquela porta, será sal da terra e luz do mundo, para promover um avivamento nacional. Não haverá avivamento nacional por simplesmente uma questão na sociedade. Não haverá avivamento nacional por uma ONG ou por instituições religiosas. Não haverá avivamento nacional nem pela denominação ou placa de igreja. Só vai haver um avivamento nacional se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aí sim, Deus diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é importante a gente entender isso, para iniciar o nosso bate-papo. E aí ele começa com os verbos, ele fala então de humilhação. E a primeira coisa, o primeiro verbo é humilhar-se. Humilhar é reconhecer que eu estou longe dos padrões de Deus. Humilhar tem a ver com, não eu me comparar com os outros, porque eu tenho a tendência de comparar com, falar assim, eu estou afastado de Deus, mas aquele meu irmão também nem vai na igreja, né? Eu não estou muito envolvido, eu não estou muito comprometido, mas aquele lá também nem aparece. Eu estou meio assim, meio morno na fé, que a gente costuma dizer, eu estou meio assim, mas aquele lá que está no mundão. A gente tem a tendência de sempre se comparar a um irmão e tentando diminuir o irmão para dizer que eu não estou tão ruim. A ideia de se humilhar é você olhar para Deus e ver o que Deus sonhou para a tua vida, o que Deus planeja para a tua existência, o que Deus sonhou para uma vocação e missão para você, e falar, puxa vida, eu estou aquém daquilo que Deus sonhou para mim, eu estou distante daquilo que Deus preparou, eu estou distante do que Deus sonha, eu não me comprometo tanto quanto Deus gostaria que eu me comprometesse.
A ideia de se humilhar é ver o padrão de Deus, é se comparar com Deus. Se tem alguém para se comparar, compara com Deus, não compara com o irmão não. Porque a gente tem a tendência de comparar com o irmão, diminuindo o irmão, para ficar um pouquinho melhor. Eu nem olho para aqueles que são melhorzinhos, já olho para os que são piores, para poder ficar um pouquinho bem. Se humilhar tem a ver com olhar para o Senhor Jesus, e colocar o Senhor Jesus como padrão, e falar, puxa vida, eu estou aquém daquilo que o Senhor planejou para mim. Eu estou distante daquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu estou distante daquilo que o Senhor me vocacionou, dos dons e talentos que Ele me deu para realizar a sua obra. Se humilhar tem a ver com reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Mas se humilhar tem a ver também com eu olhar para o lado. Já que eu quero olhar para o irmão, olhar para o lado, mas nunca, de maneira nenhuma, me achar superior ao meu irmão. Se humilhar tem a ver com eu olhar para o lado, para os irmãos que me acompanham nessa jornada, nessa caminhada, e perceber que eu não sou melhor do que ninguém. E que nós precisamos uns dos outros para essa caminhada. E eu fico lembrando de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 tem um versículo que diz assim, o 5. Seja a mesma atitude de vocês a que Cristo Jesus teve. E eu falo que esse versículo é uma via de mão dupla, é uma dobradiça, porque ele serve tanto para os 6 ao 11, que são os versículos posteriores, como ele serve por 4 ao 1, os versículos anteriores. Porque se você olhar o versículo do 1 ao 4 de Filipenses 2, ele vai dizer aquela parte que fala de não considerar, ou considerar o outro superior a você mesmo. Que não olhar para o seu próprio interesse, mas colocar o interesse do outro à frente do seu próprio interesse. E aí ele diz, seja a mesma atitude de vocês a de Cristo Jesus. E o dos 6 a 11 vai dizer que não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, e veio a forma humana, e foi obediente, foi servo até a morte e morte de cruz. Se você olhar Filipenses 2, diz para nós devemos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Ou seja, olhar para o lado, em humildade, reconhecer o outro superior a mim mesmo. Eu nunca, de maneira alguma, eu posso pensar assim, puxa, se essa igreja tivesse 12 Jubas, nossa, a gente andaria. Se essa igreja tivesse 12 Claudinhas, que trabalham com tanta excelência, se essa igreja tivesse 12 Gutos, que estudam a Bíblia, tal, essa igreja promoveria. E a gente tem a tendência de pensar, comparando com os outros irmãos, ou mesmo olhando para nós, achando, puxa vida, como eu sou bom, como eu ajudo. Nós precisamos ter a atitude de Cristo Jesus, que considerou os outros superiores a si mesmo, que foi servo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Humilhar tem a ver com dependência de Deus, tem a ver com dependência total de Deus. Quando você planeja, mas você precisa sim se humilhar e reconhecer qual é a vontade do Senhor. Eu lembro de Tiago capítulo 4, é aquele texto que fala dos homens que estão planejando e falando assim, nós vamos para tal cidade e faremos lucros e realizaremos isso e aquilo e faremos negócio. E aí Deus fala assim, que é a vossa vida? Porque a vossa vida é como aquela neblina, fumacinha, que aparece de manhã e logo se dissipa. Antes de vocês dizerem isso, vocês deveriam perguntar, se Deus quiser, não somente viveremos, como faremos isso ou aquilo. Dependência total de Deus, isso é se humilhar. E você vai perceber que os verbos humanos, eles têm parece que uma sequência, porque sem humilhação, sem olhar para Deus e saber quem Deus é e o verme que eu sou, eu falo verme que eu sou porque eu lembro do livro do Caio Fábio, Confissões de um Pastor, e eu li quando eu estava no seminário, e eu lembro que era um calhamaço, era grosso o livro, e ele conta um monte de coisa, e uma história que ele conta lá me chamou a atenção. Quando ele começou a lotar estádios, e o Caio Fábio teve um momento na sua vida que era impressionante, ele ligava para o pai dele, que era reverendo presbiteriano, e ele ligava para o pai dele e falava, pai, nós lotamos o ginásio do Ibirapuera. Depois ele ligava, pai, nós lotamos o Mineirinho. E aí ele começou, pai, nós lotamos o Pacaembu, nós lotamos o Mineirão. E quando ele ligava para o pai, falando dos estádios que ele lutava, o pai falava assim, nunca se esqueça, Caio, que você não passa de um verme. E ele conta isso. E quando a gente esquece disso, é o início da nossa queda. Quando a gente esquece disso, é o princípio da nossa ruína. Humilhar-se tem a ver com essa dependência total e exclusiva de Deus.
Como fala em João 15, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós dependemos de Deus para tudo, para tudo. E você vai perceber como tem essa sequência, porque sem humilhação, sem humildade, sem aprender a humilhar-se, a gente não consegue orar. Porque aí nós vamos para a oração. E a oração é a ideia dessa conexão, desse relacionamento total, completo, sem parar, como orar e sem cessar com Deus. A oração faz parte da nossa subsistência, da nossa sobrevivência. A oração é o oxigênio para a gente sobreviver. Sem oração nós não respiramos, sem oração nós não nos alimentamos. Na verdade, como nós cantamos, oração é alimento. Oração é para o tempo todo. Mas sabe o que acontece? Por que a gente não ora? Mesmo sabendo da importância da oração, mesmo sabendo a teoria da oração, os ensinamentos sobre oração, nós não oramos porque a gente não tem humildade para abaixar a cabeça e fazer a vontade do Senhor. Nós não oramos porque eu não tenho humildade para reconhecer ou ouvir aquilo que eu não quero ouvir e mudar os meus planos. Eu lembro em Caxias do Sul, quando mudou um missionário, no nosso apartamento, porta com porta, no nosso prédio. E aí ele era um missionário conhecido, até ele falou assim: Juba, meu filho perdeu a fé. Meu filho não acredita mais em Deus, meu filho está com muitos questionamentos, eu queria que você se aproximasse dele e tal. E a gente começou um relacionamento, viramos amigos, a gente tomava um café toda semana para conversar e estudar a Bíblia. E aí um dia ele me perguntou: Juba, por que a gente ora? Por que crente ora? E aí eu falei isso que a gente está conversando, para a gente se conformar à vontade nossa, à vontade do Senhor, para a gente se humilhar, para a gente entender os caminhos de Deus, para a gente entender o que Deus quer para a nossa vida. E ele fala: engraçado, porque não é isso que eu vejo na igreja. Não é isso que eu vejo entre os crentes. Porque a ideia é que o crente ora só para o desencargo de consciência. Porque ele já sabe o que ele quer fazer, ele já decidiu o que ele vai fazer, mas se alguém perguntar, ele fala: não, eu orei a respeito. Nós não oramos com humildade para mudar o plano. Nós não oramos com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Você já decidiu o que você já quer fazer, você já decidiu quais são os seus planos, os seus sonhos, as suas decisões, mas você ora por desencargo de consciência. Percebam como essa humilhação, essa humildade, ela precisa vir antes da oração. Porque daí quando a gente entende a humilhação e a humildade, a gente pode orar. Porque aí nós vamos nos conformar à vontade do Senhor, dizendo: Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Deus, eu tenho esse plano, eu tenho essas decisões, porque a gente pode planejar, gente. Provérbios fala sobre isso, 16, cabe ao homem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós fazemos planos, mas nós entregamos esses nossos planos aos pés da cruz e falando: Deus, qual é a tua vontade? E será que estamos prontos para ouvir? Essa não é a minha vontade. Por que você não me perguntou antes? Eu não quero que você faça isso. Será que a gente está aberto para entender a vontade do Senhor? Porque a oração é isso. Humildemente a gente perguntar: Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É conformar essa vontade na terra, assim como ela é feita no céu. E aí depois da oração vem então o buscar. E o verbo buscar fala sobre buscar a minha face. A gente não está acostumado com essa expressão, porque essa era uma expressão muito da época, né? Porque tinha a questão do rei, tinha a questão que eles se voltavam, inclusive por onde tinha o templo. Se você lembrar de Daniel, ele abria a janela, orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. A questão do tabernáculo, depois do templo, onde ficava a Arca da Aliança, era a representatividade da presença do Senhor. Então eles oravam voltado para o templo. E quando eles peregrinavam, quando eles estavam em outros lugares, eles oravam voltado em direção à cidade. A gente perdeu um pouco disso, mas a ideia de buscar a face de Deus é voltar a nossa vida em direção a Deus. Colocar as nossas prioridades alinhadas à vontade do Senhor. Eu estava falando de manhã que a Renata, por causa dessa morte da Rainha Elizabeth II, nós começamos a assistir aquela série The Crown. E aí a gente está vendo, e é interessante que quando eles chegam diante da rainha, do rei ou da rainha, eles não viram as costas, nunca, jamais. Eles saem de ré, e só viram as costas depois. E aí teve o velório e tudo mais, e é interessante isso, né? Eles vêm de costas, saem de costas, eles não viram as costas para o rei. Eu tive um tempo, pastor que me acompanhou, mais antigo, que ele falava assim, que Jesus veio ao mundo de costas.
que ele falava que quando Deus enviou Jesus para salvar a humanidade, ele veio, o mundo está lá, ele veio para cumprir a sua missão, mas ele falava que Jesus veio de costas, porque ele só olhava: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, a minha vontade é agradar o Pai que me enviou. Ele só tinha foco no Pai, então ele veio para cumprir a missão, mas é como se ele estivesse olhando sempre. O autor de Hebreus entende isso e fala, com os olhos fixos, para o autor e consumador da nossa fé: corramos a corrida que nos está proposta. É isso. Buscar a face do Senhor é voltar toda a nossa vida para Ele, é colocar todas as nossas prioridades nele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem muita gente que acha que esse versículo faz o que o Senhor agrada, e que aí Ele vai realizar todos os desejos do teu coração. Esse texto não fala isso. Esse texto diz: agrada-te no Senhor, que o teu prazer seja o Senhor, que o teu tempo seja o Senhor, que o teu coração seja o Senhor. E aí quando o teu coração, a tua vida, o teu prazer estiver tudo no Senhor, Ele transformará o teu coração. E aí Ele diz: e Ele satisfará os desejos do teu coração, mas do teu coração transformado. A gente acha que é assim: eu dou o dízimo, Ele faz o que eu quero, eu me agrado no Senhor e Ele faz o que eu quero. Não, agrada-te no Senhor, que a tua esperança seja o Senhor, que o teu prazer seja o Senhor, que o teu tempo e as tuas prioridades sejam o Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Buscar a face de Deus é voltar toda a nossa vida, toda a nossa agenda, toda a nossa prioridade, toda a nossa atenção àquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. E quando eu entendo então o que é me humilhar, quando eu entendo o que é orar, quando eu entendo o que é buscar a face do Senhor, aí o que Ele faz? Ele mostra o meu pecado, porque daí eu estou pronto para me converter dos meus maus caminhos. Quando eu me aproximo do Senhor, Ele se revela, e quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vou perceber a sujeira que há em mim. Quanto mais próximo da luz eu estiver, mais eu vou perceber as sujeiras que tem. Se tiver meia luz aqui, eu tiver com alguma sujeira na camisa ou na calça, ninguém percebe. Mas se jogar a luz sobre mim, e eu tiver com mancha, com sujeira na calça, opa, ali está uma manchinha, ali está sujo. É assim. Quanto mais próximo da luz estivermos, mais veremos as nossas mazelas, as nossas imperfeições, as nossas sujeiras. Mas isso Ele não faz para nos constranger, para a gente passar vergonha, não. Ele faz justamente para nos purificar. E aí quando eu então entendo a humilhação, quando eu entendo a oração, quando eu entendo essa busca, aí eu estou pronto para olhar para a minha vida e para me converter dos meus maus caminhos. E a conversão aqui, gente, não é a conversão daquela só de levantar a mão num dia e repetir uma oração. Não é a conversão de sair do inferno e ir para o céu. Aqui é a ideia de uma conversão diária, mudança de vida. A conversão aqui numa ética, que é a ética do reino do Senhor. Valores do reino, que aí quando eu vou para fora com essa mudança de comportamento, com essa mudança de atitude, quando eu vou para fora com esse tipo de prática, que não é só a teoria, mas eu pratico isso lá fora, aí começa o avivamento nacional. Percebam como é uma transformação pessoal, onde eu aprendo a humilhação, onde eu aprendo a oração, onde eu aprendo a buscar a face de Deus, onde eu me converto dos meus maus caminhos. E aí quando eu entendo isso aqui, e quando eu saio por aquela porta, como sal da terra e luz do mundo, para praticar novos valores, valores do reino, para sermos sal da terra e luz do mundo, para sermos cristãos de fato e de verdade, para sermos cristãos na prática, não na teoria, para amarmos as pessoas não da boca para fora, mas em gesto, em palavras, em ações. Aí começa um avivamento nacional. E aí nós vamos para os verbos divinos. Porque depois disso, aí ele fala: então, quando vocês entenderem isso, aí sim, eu ouvirei, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Mais uma vez, percebam o caminho do individual para o nacional. Ele fala primeiro: eu ouvirei dos céus. Gente, que promessa maravilhosa. Que promessa maravilhosa. O Senhor te ouve. Já parou para pensar nisso? Você não é ignorado. Deus sabe o que passa no teu coração.
Deus conhece as lágrimas que você derrama no secreto, que só o teu travesseiro sabe. Deus conhece cada célula do teu organismo, cada parte do teu corpo. Deus conhece a angústia no teu coração, a dor no do teu peito. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe. E Ele não te ignora. E tem gente que fala assim, mas às vezes Deus está em silêncio. Deus está em silêncio ou porque Ele está trabalhando, ou porque nós nos afastamos do Senhor, nós viramos as costas para o rei, que nunca deveria acontecer, mas muitas vezes nós viramos as costas para o rei, porque se você lembrar de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, vai dizer que Deus não está com a mão encolhida, que Ele não possa ajudar, e nem com seus ouvidos tampados, que não nos possa ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e as nossas iniquidades encobrem o seu rosto, para que Ele não nos ouça. Deus não está te ignorando. Às vezes o que Ele está esperando é uma oração de arrependimento, e aí Ele fala, estou só esperando essa oração, e enquanto você não fizer essa oração de arrependimento, de retorno, de volta, e Ele está ali. Essa é a ideia. Eu estava contando que esse final de semana a gente juntou uma turma, e foi interessante, porque nós juntamos 3 igrejas para realizar um retiro, como é o retiro que a gente fazia aqui do Vida Vitoriosa. E me deu uma saudade tremenda, até porque foi no lugar que nós começamos, no acampamento Manaim. Daqui estava eu, Marcos Vinícius e o Rafa, da Maiara, e aí tinha um pessoal da Primeira Batista, que fazia o Face a Face, e o do Odres, que é da Igreja das Nações. A gente juntou essas 3 turmas para realizar um retiro como esse final de semana, lá naquele acampamento Manaim. E quem já foi no Vida Vitoriosa sabe que a minha ministração, ela é pesada para mim, ela é difícil, onde eu conto um pouco do meu testemunho, e depois a gente tem o lava-pés. E aí ali no lava-pés, lá fizeram diferente, né, porque quem ministra que lavou os pés da turma, dos encontristas. E é tão constrangedor essa questão. É uma experiência única. Se você não faz, a gente quer retomar o Vida Vitoriosa, assim que puder. Se você não fez, faça, se inscreva, que vai ser bênção na tua vida, tenho certeza. Mas a gente tem aquele momento de lava-pés, e aí a gente olhava nos olhos das pessoas, e para orar, sabe esse lance de saber quem você é e quem Deus é? E saber que existe essa conexão, e que eu não conheço as pessoas, e ali é tranquilo, porque eu não conheço ninguém, não sei a história de ninguém, mas a certeza de que Deus nos ouve, e que muito mais, que Deus não só nos ouve, mas Ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados. Ele não só te ignora no sentido assim, Ele não te ignora no sentido assim, não quero ouvir, mas quando você ora por arrependimento, quando você ora pedindo perdão pelos teus pecados, quando você para de virar as costas para o rei, e quando você volta a tua face para o Senhor, Ele não só te ouve, mas Ele perdoa os teus pecados. Não existe pecado que Deus não perdoe, não existe culpa que Deus não remova, não existe. Gente, isso é maravilhoso, isso é promessa do Senhor, e é isso que Ele está falando para cada um de nós. Ele vai ouvir a nossa oração, e Ele não vai só ouvir a nossa oração, mas Ele vai perdoar todos os nossos pecados. E aonde Ele perdoa os nossos pecados? Foi na cruz. Ele já morreu na cruz, o seu sangue já foi derramado. Quando tem lá 1 João 9, que vai falar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é questão que Jesus vai morrer de novo por você, Ele já morreu. A ideia de pedir perdão e confessar os nossos pecados é restabelecer relacionamento com Ele. Nós quebramos o relacionamento com Ele, mas quando nós confessamos os nossos pecados, nós reatamos esse relacionamento. Não existe pecado que Deus não perdoe, não existe culpa que Deus não remova, Ele é Deus. E aí Ele não só te ouve, Ele não só perdoa os teus pecados, mas Ele vem para curar a nossa terra. Você vê como é do individual para o nacional. E eu fico imaginando aqui no curar a nossa terra, porque assim Ele te perdoou, mas mesmo assim tem gente que ainda não tem vida plena, vida abundante. Ele não vem só para te perdoar, mas Ele vem para te curar de todas as feridas.
colocar o remédio, colocar as ataduras, cicatrizar tudo direitinho, mas para realmente te curar de todas as feridas. E um povo curado cura uma nação. Um povo curado pessoalmente transforma uma nação. Transformação pessoal, avivamento nacional. Nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas dificuldades. Eu falo que Jacó teve um encontro com o Senhor. E se você lembrar, eu não posso dar spoiler do Vida Vitoriosa, né? Mas tem lá o Peniel, um momento de encontro. Jacó encontra com o Senhor. E se você lembra da história, o Senhor encosta na coxa dele e muda o nome dele de Jacó para Israel. Mas ele vai mancar para a vida toda. Eu manco para a vida toda. Eu falo que eu tenho uma marca. Eu sempre tive o sonho de ser igual ao meu sogro. E eu me comparava muito ao meu sogro. Eu olhava meu sogro e depois de tudo que aconteceu na minha vida, eu falo, eu não vou ser igual ao meu sogro. E eu vejo as pessoas às vezes falando de pastores que estão há 50 anos do ministério, 30 anos do ministério, falam, nossa, sem nenhuma mancha, nossa, sem nenhuma história, sem nenhum escândalo. Eu falo, cara, eu não vou ser isso. Eu não tenho mais isso. Eu falava assim, mas foi quando Deus foi tratando no meu coração, eu falava assim, Juba, você manca e vai mancar para a vida toda, mas você não é mais Jacó, você é Israel. Eu manco, mas Deus mudou meu nome. Eu manco, mas eu não sou mais Jacó. Eu manco, mas agora eu sou restaurado. Eu manco, mas eu fui curado. E essa transformação pessoal pode promover um avivamento nacional, porque pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas machucam pessoas. Mas um povo curado cura o Brasil. Por isso, gente, o nosso avivamento, esse avivamento que nós queremos e oramos pela nossa nação, não virá pelo voto, não virá por partido político. A nossa esperança está no Senhor. O nosso avivamento não vai vir de fora para dentro. O nosso avivamento não vai vir por uma instituição, por uma ONG, por obras de caridade. O nosso avivamento vai vir pela igreja, quando tiver uma transformação pessoal de cada indivíduo, de cada família, e quando a igreja do Senhor Jesus for sal da terra e luz do mundo, aí sim, transformação pessoal, avivamento nacional. Você percebe pelos verbos que ele começa do individual. Eu te ouço, eu te perdoo e eu curo a nação. Ele começa do individual e ele vai para o nacional. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê essa convicção de que nós precisamos transformar o nosso interior. E de ter uma igreja forte, à proporção de que os seus lares forem fortes. Porque se os nossos lares forem fortes, a igreja será forte. Em nome do Senhor Jesus. Eu estava na dúvida, porque o Tiagão estava meio travado, tadinho. E ficou, achei que o Tiagão, então, vamos chamar a equipe de louvor, então vamos terminar cantando, que daí eu oro depois. Mas eu queria te incentivar, nessa questão do orar sem cessar. Eu vou falar aqui, eu não ia falar, mas eu vou falar, porque é até ruim, eu brinco que a Cassiane é minha parte brega, tadinha, que ela não escuta isso, fica na internet gravado. Mas eu falo, eu não sei, eu tenho uma história com a Cassiane, ela nem sabe, né, nem me conhece, mas eu tenho uma história com essa cantora. E eu falo que é a minha parte brega, porque mas desde Caxias do Sul, eu saí do seminário em 2000, e eu fui sozinho, eu fiquei 1 ano solteiro em Caxias do Sul, para depois levar a Rê, eu era noivo, daí depois nós casamos e eu levei a Rê para lá. E foi um CD dela que me marcou demais, e eu tinha um tapete na sala, e eu deitava, literalmente, barriga para cima, colocava o CD da Cassiane, e como Deus ministrava o meu coração. E depois ela lançou um outro CD, e já casado eu fazia isso, e a Renata falava, o que você está fazendo? Eu falava assim, esse é meu momento com Deus. Eu deitava, literalmente, deitava na sala, bota a barriga para cima, e colocava um CD da Cassiane. E cada CD que ela gravava, Deus falava profundamente comigo. E até hoje eu faço. Hoje facilitou um pouco, porque eu deito de barriga para cima e eu falo para Alexa, toca a Cassiane. Facilitou um pouco. Mas enfim, eu deito lá e eu falo, Deus, é impressionante. Eu tenho vontade de um dia poder encontrar com ela e falar, não sei o que acontece, mas eu tenho uma história, como ela abençoou a minha vida. Independente de ser pentecostal ou não, independente da teologia, eu queria te convidar a cantar essa canção.
Porque quando a gente fala de nunca pare de orar, orar sem cessar, a gente tem a tendência de orar só quando a coisa degringola. A gente vacila no nosso relacionamento com Deus, mas quando a vida sai do prumo, a gente ora. A gente vacila no nosso casamento, mas quando está indo para o buraco, a gente ora. A gente vacila na nossa vida financeira, mas quando aperta, a gente ora. E a ideia de orar sem cessar, quando Deus fala em Tessalonicenses, quando Jesus fala em Evangelho de João capítulo 15, sem mim não podem fazer coisa alguma, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E eu gosto de transformar essa ideia do simplesmente louve na oração. Está chorando, louve. Precisando, louve. Mas está sorrindo, louve. A gente precisa entender que a nossa vida de oração tem que ser constante, o tempo todo. Não se afaste do Senhor jamais. Mantenha essa conexão com o Senhor, e a tua vontade vai se conformar à vontade do Senhor, e a vontade do Senhor vai se conformar à tua vontade. Então vamos cantar essa canção. Vamos ficar de pé e cante esse hino como uma oração ao Senhor. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, mas ninguém vai fechar. Ele trabalha pra que o nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega as suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito Seu louvor invade o céu.
continuar orando. 1 Timóteo, capítulo 2, fala sobre a gente realizar esse tipo de oração. Quando Paulo fala para Timóteo, ele diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Interessante é que quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, quem comandava na época era o Império Romano. E o Império Romano não era nada fácil, porque os imperadores se auto-intitulavam Deus. Eles construíram templos e obrigavam as pessoas a adorarem a eles. Os imperadores, o Império Romano perseguia os cristãos, matava os cristãos. Inclusive Nero tem a história quando ele ilumina a cidade com queimando os cristãos, pendurando cristãos nos postes, botando fogo, e ilumina a cidade queimando as pessoas vivas. Às vezes a gente fica a igreja toda empolvorosa, aí estamos a uma semana da eleição, pensando o que vai acontecer. É isso aqui, nós vamos continuar orando. Se entrar um, se entrar outro, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Gente, isso aqui não muda. Ele está falando para o Império Romano. Quando a gente entende a transformação pessoal, aí fica fácil fazer isso. Agora, se a gente não entende, 2 Crônicas 7,14, aí parece que a gente entra em desespero. Para a igreja não vai mudar. Nosso chamado, é claro que a gente vai continuar, você vai fazendo as suas escolhas, mas para a igreja não muda. Porque o nosso chamado não é dessa terra, o nosso reino não é aqui, nossa cidadania não é essa. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar pela nossa nação, nós vamos orar por tudo que vai acontecer essa semana, que Deus continue sendo soberano, como vai ser sobre todas as coisas. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, pedimos, ó Deus, em primeiro lugar, por uma transformação pessoal. Pedimos perdão, ó Deus, quando tantas vezes nos afastamos de Ti, quando tantas vezes viramos as costas para o Rei, quando negligenciamos, ó Deus, a Tua autoridade, a Tua soberania, a Tua vontade. Pai, que o Senhor nos ajude a entendermos essa humildade, a entendermos o que é orar e buscar a Tua face, e que o Senhor nos ajude a nos convertermos dos nossos maus caminhos. Pai, que haja uma transformação em nosso interior, e que as nossas famílias sejam transformadas, para aí sim começar esse avivamento nacional, que começa com o Senhor nos ouvindo pessoalmente, que começa com o Senhor perdoando os nossos pecados pessoalmente, e aí o Senhor sarando a nossa terra nacionalmente. Deus, faz isso na nossa vida, faz isso na nossa cidade, faz isso na nossa nação. Nós queremos orar pela nossa nação, Pai. Cura a nossa nação, cura a nossa cidade, transforma, Deus, essa cidade, transforma o nosso país. Nós clamamos, mas isso não acontecerá se o Senhor não transformar o nosso coração. Então, Pai, a começar em nós, que nós sejamos a mudança que nós queremos ver no mundo. Que nós sejamos a mudança que queremos ver na nossa cidade, que nós sejamos a mudança que queremos ver na nossa família. Pai, transforma o nosso coração. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão, o consolo, a capacitação, o fruto, os dons do Espírito Santo estejam sobre a tua casa, sobre a tua vida, começando no teu coração, expandindo para a tua família, para transformar a nossa cidade e a nossa nação, não só agora, mas até a volta do Senhor Jesus e por toda a eternidade, para a honra e glória dEle, em nome de Jesus. Amém. E amém. Querido, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.